Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Iniciando a semana, hoje, segunda-feira, 3 de novembro, com um assunto importantíssimo. Vamos estar falando da importância da terapia ocupacional para os deficientes visuais. Exatamente. Esse é um grupo que realmente precisa de apoio, não pode ser segregado e esse é o nosso intuito hoje no programa. Vamos levar informações para que todos vocês possam ajudar os deficientes visuais a terem um pouquinho mais de esperança e de saúde. Como se não bastasse a deficiência visual, pessoas cegas e com limitações para enxergar ainda encontram no dia a dia grandes dificuldades para sobreviver. Mas, em Mato Grosso do Sul, o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, busca ajudar e dar condições de sobrevivência aos deficientes visuais. No Instituto, uma equipe multidisciplinar cuida dessas pessoas. O terapeuta ocupacional, por exemplo, elabora planos de adaptação para que os deficientes visuais consigam levar uma vida normal no ambiente de trabalho, em casa, na escola e em diversos outros lugares. Por isso, estamos aqui com uma amiga, uma terapeuta ocupacional, a doutora Luciana Barém Ribeiro. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde. Primeiro, parabenizar, porque no dia 13 de outubro nós tivemos o Dia do Terapeuta Ocupacional. Então, em seu nome, parabenizar a toda a equipe de terapia ocupacional da nossa cidade, do nosso estado. Eu que sou um defensor dessa categoria e muitos de vocês que estão nos assistindo não sabem muitas vezes a importância da terapia ocupacional no restabelecimento, na adaptação da nossa saúde e do nosso desempenho no dia a dia. Então hoje, doutora Luciana, nós queremos saber qual que é a importância da terapia ocupacional no deficiente visual. A terapia ocupacional, ela está presente dentro do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos. Nós temos outras instituições no Brasil, como a Lara Mara, o Instituto Padre Chico, o Instituto Benjamin Constant, que fazem esse atendimento. Sem a terapia ocupacional, que trabalha diretamente ligado à ocupação humana, a todas as atividades que o indivíduo realiza, né, desde o bebê até o idoso, sem a terapia ocupacional é impossível a gente viabilizar o retorno a essas atividades e até mesmo a conquista dessas atividades. Porque, querendo ou não, dentro da nossa especialidade, dentro da nossa graduação, nós tivemos todo o embasamento para trabalhar dentro do fazer humano. Então, nós estudamos como o indivíduo se desenvolve desde da infância até a idade adulta, até a terceira idade. E aí sim, a gente sabe das limitações, das necessidades que cada fase dessa da vida acaba as características de cada fase da vida, e assim a gente consegue verificar quais são as necessidades dessa pessoa. Ainda mais para os deficientes visuais, que acabam tendo uma diminuição ou uma ausência da visão, né? Essas necessidades acabam se tornando mais evidentes e muitas vezes a gente precisa, na maioria das vezes a gente precisa estar orientando. Então, desde o bebezinho, já a terapia ocupacional já se faz presente? Sim. Até o da terceira idade? Sim, o paciente mais novo que nós temos hoje em atendimento tem aproximadamente 3 meses e o mais idoso, 89 anos. E vocês atendem só as pessoas que perderam totalmente a visão? Não, existe uma dificuldade ainda, por falta de conhecimento da população, de entender que a deficiência visual ela é composta por 2 grupos. Aquelas pessoas que são cegas, que não têm percepção de luz, e aquelas pessoas que têm um resíduo visual, que elas enxergam, então, de 30% a percepção de luz ou tem alteração de campo visual. Nós temos 180 graus de campo visual, né? Se a gente abrir os braços e fazer mensuração, são 180 graus. As pessoas com deficiência visual podem apresentar uma limitação de 20 graus. Isso já a torna deficiente visual. Você pode me perguntar... Os casos de miopia, estrabismo, essas coisas não entram nisso? Não. A baixa visão, ela não é corrigida nem com óculos, nem com cirurgia, com nenhum tipo de tratamento médico ou cirúrgico. Essa orientação, ela é muito importante para o paciente. E para a família? Também é orientada a família como se comportar, como
vai ser trabalhada a família com esse paciente? Sim. Quando a pessoa procura um instituto, seja ela criança ou adulta, a gente sempre solicita que um familiar, no mínimo um familiar, participe dos atendimentos. Por quê? Essa pessoa que acompanha, ela vai estar orientando, auxiliando o deficiente visual na realização das atividades do cotidiano, na manutenção da sua rotina e orientando os outros familiares de como auxiliar, né? Não é carregando, não é puxando pelo braço, né? Você tem que oferecer o seu braço para auxiliar na locomoção, manter sempre as coisas no mesmo lugar, porque existe uma rotina que a gente precisa manter. Enfim, são várias as orientações. A família, muitas vezes, não entende o porquê que tem dia que ele enxerga um pouquinho mais e tem um dia que ele não enxerga. O porquê que um determinado objeto ele tem que chegar bem próximo, às vezes até do nariz, para poder enxergar. Tudo isso a gente orienta, tudo isso a gente explica, né? A gente tenta dar o maior detalhe sobre como a pessoa enxerga, por isso que é importante a avaliação funcional da visão, porque é aí que a gente verifica. Às vezes acontece da pessoa vestir uma roupa com a cor não combinando, né? Ou tem dificuldade de identificar dois pares de sapato com cores semelhantes, sai com o pé azul e o outro preto. Sim. Porque tem algumas doenças que acometem a parte da visão responsável pela visão de cores. E aí, realmente, ela não vai conseguir combinar uma roupa, ela pode chegar de trocar o sapato, vestir a roupa no avesso. Então, tudo isso a gente orienta. E quanto tempo, em média, levaria para essa independência do paciente com déficit visual? Essa pergunta você vai responder no próximo bloco. Tenho certeza que todos vão estar nos aguardando, então não saia daí não, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje estamos falando de um tema importantíssimo, que é a terapia ocupacional no deficiente visual. Estamos com uma especialista, amiga nossa, amiga do programa, doutora Luciana Barém Ribeiro. Doutora Luciana, eu lhe perguntei quanto tempo, em média, leva para o paciente com déficit visual atingir a independência dele com a terapia ocupacional? Bom, depende de alguns fatores ambientais, depende do empenho da família, do processo em que essa pessoa chega no instituto, que às vezes ela ainda chega no processo de elaboração da perda visual. Mas vai depender de como essa pessoa vai estar para a gente estar mensurando. Mas nós temos alguns casos que com 8 meses, com 6 meses, até mesmo 1 ano, a gente consegue já ter um nível de independência bem adiantado. Qual é o maior obstáculo que esses pacientes com deficiência visual encontram na nossa realidade do dia a dia? Eu acho que o maior empecilho vem muito da sociedade. A sociedade ainda tem aquele conceito de que o deficiente visual, seja ele visual, auditivo, mental, cadeirante, é um coitadinho, vive à margem da sociedade. Pelo contrário, no Instituto a gente tenta proporcionar o máximo de condições para que ele seja independente e, principalmente, ele tem condição de estudar, ele tem direito ao estudo, ele tem direito ao trabalho. E até esse processo de inclusão no mercado de trabalho e monitoramento dessa inclusão, nós realizamos. Então, acho que o que mais acaba pesando ainda é a questão da sociedade. Ainda a descrença, né? O Instituto também atende pessoas com outras deficiências? Sim, desde que associadas à deficiência visual. Então, crianças que nascem com por exemplo, a síndrome da rubéola congênita, que tem perda auditiva e visual, deficiência mental, autismo, enfim, qualquer outra patologia que curse com a deficiência visual. E essas outras deficiências também precisam do apoio do terapeuta ocupacional? Sem dúvida. É fundamental. Fundamental. Explica um pouquinho, em breves palavras, o que o terapeuta ocupacional faz no dia a dia de todos nós. O objetivo do terapeuta ocupacional é manter ou melhorar, né, ou auxiliar no processo de iniciar esse processo mesmo das atividades do cotidiano, facilitando a vida desse indivíduo para que ele consiga fazer o máximo dentro da sua potencialidade. E as pessoas que estão nos assistindo que gostariam de procurar o Instituto Sul-Mato-Grossense dos Cegos, como que elas devem proceder? Desde que tenham interesse em fazer parte receber os atendimentos, é só procurar o Instituto na rua 25 de dezembro, 262, no centro, em frente à prefeitura. É custo zero? É pelo Custo zero. SUS? É pago? Como é que funciona? Não, o custo é zero. Hoje a gente está já se organizando para começar a atender pelo Sistema Único de Saúde e, além de atender os casos da capital, a gente atende todo o interior do estado. E algumas pessoas, que nós temos muito telespectadores que querem ajudar essas instituições sérias. Tem como essas pessoas ajudarem querendo dar uma quantia ou algum imóvel? Não sei, tem vários que querem nos ajudar, que sempre mandam e-mails
para as instituições sérias. E eu garanto que esse instituto é sério. Eu convido essas pessoas interessadas a conhecer o Instituto, conhecer o trabalho que a gente realiza e, dentro das possibilidades, auxiliar. Qualquer tipo de auxílio, mesmo que seja com R$2, para nós é extremamente importante. E também a gente aceita pessoas que têm algum tempo livre que queiram nos auxiliar. Inclusive no meu setor, sim, produção de materiais, a gente sempre precisa de pessoas para nos auxiliar na produção. E nós queremos agradecer a sua presença e colocar o programa Médico da Família à sua disposição e do Instituto dos Cegos também. Obrigada.